Trabalho que eu quero apresentar é predação de peixe na aquicultura de bivalves, impactos e potenciais estratégias de mitigação. Stubart e colaboradores. A disciplina é Seminário de Aquicultura 1, e o professor é o Dr. Luiz André Sampaio. Meu nome é Luiz César Reff. Os autores descrevem que a predação de peixes representa um desafio significativo para a aquicultura de bivalves em toda a gama global de produção. No entanto, a questão permanece pouco compreendida, impedindo o avanço de intervenções eficazes. A predação de peixes, especialmente em mexilhões em cultivos de pelagre, pode ser severa, em alguns casos levar a perdas de até 100% nas colheitas, o que resultou no fechamento de operações agrícolas em várias grandes regiões produtoras europeias. Embora a predação de ostras, amêijoas e vieiras por peixes seja geralmente menos severa na cultura de fundo, elas são mais vulneráveis à predação quando cultivadas em sistemas de cultivo fora do fundo. As espécies de peixe responsáveis pelas perdas nas plantações de molusco normalmente variam tanto espacial quanto temporalmente, tornando crucial identificar as espécies responsáveis e também as etapas de produção de aquicultura de bivalves mais afetadas para desenvolver soluções práticas e de longo prazo para o problema. Os autores mencionam que a produção global de bivalves marinhos em aquicultura passou por um rápido crescimento nas últimas décadas, aumentando de 1,18 milhão de toneladas por ano no período de 1970 a 1974, ultrapassando 18,9 toneladas em 2022. Então, este crescimento na produção global de bivalves é predominantemente impulsionado pela produção de quatro grandes grupos. Eles mencionam que as ostras representam 37,4% da produção global. Amêijoas, berbigões e conchas de arca, doravante chamados coletivamente de amêijoas, representam 23,9%. As vieiras representam 10,7% e os mexilhões, que representam 10,2%. A predação de peixes foi identificada como um contribuinte significativo para as perdas de culturas em muitas espécies de moluscos cultivados. Segundo os autores, este problema foi relatado em todas as etapas do ciclo de produção e afeta diversos métodos culturais usados ao redor do mundo. Por exemplo, a predação de peixes foi relatada como resultado de perdas significativas de culturas em fazendas de mexilhões e ostras no Mediterrâneo, fazendas de ostras no Japão, Estados Unidos e Costa Rica, também de vieiras na Austrália e Noruega, e de mexilhões na Espanha, Austrália, Índia e Nova Zelândia. Exige-se a compreensão de estratégias eficazes que mitiguem as perdas e garantam a sustentabilidade e a lucratividade das indústrias de aquicultura de bivalves em muitas partes do mundo. No entanto, apesar da ocorrência generalizada e da importância da prestação de peixes da indústria global de aquicultura de bivalves, eles consideram que houve poucas pesquisas sobre suas características e a eficácia de quaisquer medidas potenciais de mitigação. Portanto, o objetivo da revisão é avaliar o conhecimento existente relacionado à predação. Então, nas fazendas de mexilhões, os autores descrevem que a predação parece ser particularmente problemática. Isso se deve, em grande parte, à ampla adoção de várias formas de cultura suspensa, utilizadas para a aquicultura de mexilhão em todo o mundo, que tem sido observado atrair diversos grupos de peixe em busca de refúgio e fonte de alimento
dentro dessas fazendas. A magnitude e impactos em fazendas de mexilhões do Mediterrâneos, Mytilus galoprovincialis, em toda a região mediterrânea, revelam que a predação de peixes levou a perdas de colheitas que variam de 54% dos mexilhões semeados na primeira semana após a semeadura. Na Croácia, até 68% dos mexilhões com sementes após apenas 2,75 dias. Mediterrâneo francês. Altas perdas de colheitas causadas pela predação de peixes também foram medidas em fazendas de mexilhões Grisham, na Nova Zelândia, onde foram relatadas que atinge até 100% em um período de 24 horas. Na Espanha, a predação de peixes sobre coletores de spatch tem demonstrado reduzir suas capturas de predação de peixes sobre de sementes de mexilhão em 38% e 58%. Junto, estes achados corroboram relatos anedóticos de produtores de mexilhões em todo o mundo, indicando que a predação de peixes pode causar perdas substanciais nas colheitas, com relatos cada vez mais prevalentes. Então, aqui nesse slide está demonstrado aqui, um resumo destes estudos, então, documentando então, os casos de predação de mexilhões. Então, aqui nós vemos as espécies de mexilhões, a abordagem, a localização, as espécies de peixes que predam estes mexilhões, as perdas e as referências. Como aqui exemplo, neste primeiro caso, então, Mytilus galoprovincialis, a abordagem, então, foi de cultura suspensa, a localização no Mediterrâneo francês, a espécie de peixes Sparosaurata e as perdas 90% juvenis de 38 milímetros logo após a semeadura. Outro caso aqui que a Perna canaliculus foi também uma cultura suspensa na Nova Zelândia. O pargo da Australásia acabou consumindo, não é, 100% de mexilhões com 14 milímetros de salto em 24 horas. Vocês vejam que é uma perda importante, não é? Então, todo o trabalho que foi executado foi perdido neste momento aí. E todas as perdas são significativas, né? O gráfico mostra que na Croácia, Espanha, Austrália, Índia e Nova Zelândia, os peixes que predam esses mexilhões, eles acabam realmente causando uma perda muito importante na cultura e também nessa cultura e na lucratividade, né? A nota aqui que está no rodapé, ele diz que em alguns casos os peixes eles são desconhecidos, né, e acabam não sendo identificados. Então, só essas colheitas, as perdas nas colheitas, são só destinadas apenas qualitativamente e mais pelas estimativas dos agricultores. Ainda sobre os mexilhões, então, eles fizeram uma variação entre práticas aquícolas. A predação de peixes em mexilhões cultivados em cultura suspensa, elas são frequentemente relatadas, enquanto que ocorrências de predação de peixes em mexilhões cultivados em cultura de fundo parecem ser extremamente raras. Outra coisa são os estágios de produção e tamanhos de mexilhões mais vulneráveis à predação de peixes. Eles relatam que ao redor do mundo,
A maioria dos mexilhões em sistemas de cultivo com tamanhos que variam de 5 a 10 milímetros de comprimento de casca, enquanto a intersemeadura ocorre quando os mexilhões começam a atingir 15 a 25 milímetros de casca. Os mexilhões juvenis possuem cascas finas que proporcionam baixa resistência à compressão, em comparação com mexilhões adultos, maiores e, portanto, são menos capazes de resistir à predação dos peixes. As famílias e espécies responsáveis por essa predação, então. Esparídeos, que são dourados, cantídeos, jaquetas de couro, labridos, brázes, o pargo da Austrália, espécies de dogo, marinha, também foram implicados como provavelmente responsáveis pelas perdas de colheitas em fazendas de mexilhões na Índia e na Austrália. Então, continuando, aqui a predação é sobre as ostras, e como a aquicultura de mexilhões, a predação dos peixes pode ser um grande problema na aquicultura de ostras, onde pode rapidamente dizimar ostras recém-semeadas nas fazendas. Então, esse relato que, ao contrário da aquicultura de mexilhões, certas abordagens empregadas na aquicultura de ostras, como estágios prolongados de berçário para a cultura de spat e beg para juvenis e adultos, pode oferecer um grau de proteção contra a predação de peixes. Falam também que, no entanto, em casos em que as ostras não são protegidas, a predação dos peixes pode ser severa e ter impactos devastadores para a indústria. Na magnitude e impactos, mesmo dentro de locais protegidos, eles relatam que predadores de peixe podem causar uma redução de até 28% da biomassa das ostras nas fazendas, enquanto em locais protegidos pode sofrer perdas completas. Não protegidos, locais não protegidos, atingindo 100% em poucas semanas após a semeadura. Então, essas perdas tão extensas devido à predação de peixes parecem ser comuns globalmente. E eles evidenciam por perdas quase completas relatadas em várias regiões, incluindo para fazendas de ostras orientais. Crassostria virginica, em Montenegro, Croácia e Bósnia e Herzegovina, assim como fazendas de ostras no Pacífico, Magalhães gigas, na França e Japão. Perdas significativas, mas não quantificadas, também foram relatadas em fazendas de ostras de Manguesa de Copa, na Costa Rica. Então, neste outro gráfico aqui, um resumo dos estudos que documentam então a predação de peixes na aquicultura de ostras. Novamente, as espécies, a localização, a abordagem, a espécie de peixes que preda estas ostras, as perdas e as referências. Novamente, aqui eu vou pegar uma das espécies, que é a Crassostria virginica, nos Estados Unidos, né? Cultivado nos Estados Unidos. A abordagem é cultura de base. E a espécie que preda esta ostra é o tambor preto. Vejam que chega até 100% de perdas, não é? Mas aqui outra que eu vou pegar para demonstrar no Japão, a Magalhães gigas, né? A espécie que é cultivada em uma cultura suspensa. O dourado preto e o baiacu comum são os predadores, né? São os que predam estas ostras, e chegam de 60,5% até 69,5% de perda, então, nesse cultivo.
algumas perdas elas são consideradas indeterminado ali, né? Não se é possível saber totalmente. Então, na Polinésia Francesa, em uma cultura suspensa, a raia águia de manchas brancas, ela preda a pintada margaritífera, mas não se tem, então, os dados de qual a perda foi, quantos por cento de perda ocorreram nesse cultivo aí. Então, vocês vejam novamente que também as ostras são bastante predadas por, por estes peixes, não é? Neste slide aqui, então, continuamos falando sobre as ostras, a variação entre práticas aquícolas em relação a elas, né? Muitas partes do mundo, os estágios iniciais de aquicultura das ostras, ou seja, cultivo de viveiro, ele frequentemente ocorre em instalações fechadas, em terra ou no mar. Por exemplo, sistemas flutuantes de ressurgência ou flapses, que excluem os peixes e protegem as ostras da predação. Quando cultivadas em culturas de fundo não protegidas, são particularmente vulneráveis à predação de peixes, o que pode resultar em perdas totais de colheita em apenas algumas semanas. Estágio de produção e tamanhos de ostras mais vulneráveis à predação de peixes. Então, os autores mencionam que os estágios iniciais parecem ser os mais suscetíveis à predação dos peixes. Na cultura de fundo, as perdas de juvenis recentemente transplantados foram relatadas variando de 50% até 96% em poucas semanas. E as famílias de espécies responsáveis, no caso, os peixes que predam estes animais, são esparídeos, monocantídeos, tetraodontídeos, que são balados, e cenídeos, que é o tambor e o croáqueos, batoídes, que são raias, o tambor preto, pogônias cromes. Então, seja um predador significativo das outras do leste cultivados ao longo da costa leste dos Estados Unidos, o dourado negro e o dourado do mar. Então, vocês vejam também que são muitos os peixes que acabam predando estas ostras. Agora nós vamos falar sobre a predação em amêijoas, que também são conhecidas como vongole. A predação, então, historicamente, relatos de predação de peixes de marisco eram comparáveis a outras formas de aquicultura de moluscos, como mexilhões e ostras. Então, é relatado que no momento dos avanços nas práticas agrícolas, nas últimas décadas, parece ter mitigado significativamente o problema. A integração de recintos em malha e redes protetoras in situ na agricultura dos mariscos resultou em uma redução significativa no número de casos registrados de predação de peixes. Também a magnitude e impactos. Existem poucos relatos sobre os impactos de predação de peixes em amêijoas, tanto na natureza quanto na aquicultura. Isso ocorre porque, globalmente, a maioria das práticas de aquicultura de amêijoas envolve o cultivo dos organismos em várias estruturas fechadas, como sacos plásticos de malha presos ao fundo do mar. Por exemplo, amêijoas de concha dura e mole, gaiolas metálicas, por exemplo, com almejas gigantes, ou tubos plásticos enterrados no sedimento cobertos com telas finas de malha, por exemplo, geoducks. Essa abordagem é altamente eficaz para excluir grandes predadores como peixes, mas é menos eficaz para excluir pequenos predadores invertebrados, como bigos e caranguejos.
Agora, então, falando sobre ameijos, então, essa tabela resume a predação dos peixes nesta cultura. Novamente, aqui a espécie, a localização, a abordagem, a espécie de peixes que predam estes, estes animais, as perdas e as referências. Então, na Panopeia generosa, que é produzida nos Estados Unidos, uma cultura de base, as espécies de peixes que predam são bentônicas variáveis, e essas perdas chegam a 99% dos recém-semeados do espate. A outra, então, é Tridacna crossia e máxima e esquamosa, na Ilha Salomão. A espécie, então, de peixe é a thalassoma, e o valor é indeterminado, né? O valor em porcentagem de peixes. Mercenária nos Estados Unidos também, o peixe da Asiátide, ele acaba tendo uma perda indeterminada, né? Já a raia nariz do boi, ela preda 90% dos almejas em todas as faixas de tamanho. Então, bem importante e significativa essa, essa predação por esses animais. Dando então prosseguimento aqui sobre esses bivalves, a variação entre a prática aquícola. Hoje a maior parte da aquicultura de ameijas é realizada usando métodos de cultura de fundo, com apenas uma pequena proporção de ameijas cultivadas por métodos de cultivo suspenso. E como este resultado, os autores mencionam que pouco se sabe sobre a prevalência ou os possíveis impactos da predação de peixes na aquicultura de marisco suspenso. E, além disso, os estágios iniciais da aquicultura de mariscos, ou seja, culturas de viveiro, são frequentemente realizados em sistemas de cultura fechados, como flopses. Os estágios de produção e tamanhos de almejas mais vulneráveis à predação de peixes parecem atingir seus níveis mais altos durante estágios chaves de produção que envolve a intervenção humana, como semeadura e desbaste. Nesses processos envolve aumento da atividade e perturbação, potencialmente atraindo peixes para a área e tornando as almejas mais suscetíveis à predação. Como exemplo, então, tanto o geoduque quanto o hardclan spike são vulneráveis à predação de peixes imediatamente após a semeadura em parcelas de cultivo no fundo, especialmente se deixados desprotegidos. E as famílias e espécies responsáveis por essa predação são minguados e a pesca de surf, né? Percas de surf e se alimentam de geoducos. Sobre a predação de vieiras pelos peixes, eles relatam que parecem relativamente menores em comparação com outras formas de bivalves. Eles mencionam que isso é atribuído à prática generalizada de cultivar vieiras em redes fechadas de pérolas ou lanternas suspensas na coluna d'água, o que as protege efetivamente de peixes predadores. No entanto, apesar dessas medidas de proteção, foram relatados casos de predação de peixes durante tentativas experimentais de aquicultura de vieiras.
Quanto à magnitude e impactos, essa predação ah, de saliva da vieira comercial Pecten fumatus no fundo de coletores de espate no leste da Tasmânia tem sido relatada como problemática. Além disso, a New South Wales, Austrália, a predação de vieiras juvenis teria atingido 100%, o que é alto, não é? A predação de peixe também demonstrou ser um problema durante a pecuária marítima ou a cultura de vieiras no fundo. Na Noruega, onde os peixes foram responsáveis por perdas de até 14%. Então, essa tabela mostrando a predação de peixes em vieiras mostra-nos que as espécies Pecten fumatus, localizada na Austrália, em cultura suspensa, tem um predador, uma espécie de peixe, a palpadura azul, que acaba predando 100% dos juvenis, não é? E a Pecten maximus, que é outra espécie de vieira que existe na Noruega, que é cultivada na Noruega, uma abordagem de cultura de base, o peixe de balão acaba predando 14% dos seus juvenis. E então, novamente, aqui na nota de rodapé, alguns casos as espécies de peixe responsáveis pelas perdas são desconhecidas ou não identificadas. E essas perdas, então, nas colheitas são determinadas apenas qualitativamente, ou por meio de relatos anedóticos. Em relação à variação entre práticas aquícolas, os autores mencionam que as vieiras, a predação de peixes de vieira pareça rara. A suscetibilidade das vieiras a esse tipo de predação parece variar consideravelmente com diferentes abordagens de criação. Um sistema de aquicultura que parece ser particularmente vulnerável à predação dos peixes é o ear-hanging, que consiste em prender vieiras a um palangre suspenso usando um espinho, linha ou anzol, passando por um furo perfurado na aurícula da concha. Os estágios de produção e tamanho de vieiras mais vulneráveis à predação de peixes é mais influenciada pelo tamanho do que pelo estágio de produção. Menciono que recintos em malha oferecem a vieiras mais proteção contra a predação de peixes em comparação com outras formas de agricultura bivalve. E as famílias de espécies responsáveis por esta predação, a papadura azul e os Letterjacks, caçam a vieira comercial em Nova Gales e no sul da Tasmânia e Austrália. E o peixe-balão e o lobo do Atlântico caçam P. maximus na Noruega. Embora considerada de baixa importância, especialmente quando comparada à predação de caranguejos e estrela do mar, a predação por algumas espécies de peixe pode ter um impacto significativo na aquicultura de vieiras. Então, os autores eles mencionam estratégias de mitigação. Uma delas é a exclusão física, altamente eficaz para impedir que peixes acessem áreas onde sua presença possa causar danos substanciais ou interrupções operacionais. O problema são os altos custos de instalação. A dissuasão, que é uma grande variedade de fatores que pode ser usada para controlar o comportamento dos peixes, cada um com diferentes graus de potencial de sucesso. Isso inclui o uso de dissuasores visuais e, como exemplo, temos as luzes, os lasers, as luzes
microscópicas, cortinas de bolhas, dissuasores acústicos, barreiras elétricas, campos magnéticos e produtos químicos. E, como resultado, é mencionado que a combinação de vários dissuasores simultaneamente pode se mostrar mais eficaz, comparados com a exclusão física. Os dissuasores também podem ser relativamente baratos para manter e podem ser instalados em locais onde a exclusão física pode não ser prática ou viável. Outra estratégia de mitigação é a remoção. Esses métodos de remoção de predadores têm uma longa história de uso na aquicultura de bivalves, embora a maior parte tenha sido direcionada principalmente, são utilizados dragas para a realização, a um alto custo no procedimento. Também existem mudanças nas práticas atuais de manejo. Além da exclusão física, dissuasão e remoção de predadores, mudanças nas práticas de manejo existentes poderiam ser feitas para complementar os métodos de mitigação, como cultivar espia, pequena a tamanhos maiores e viveiros antes da semeadura, viveiros terrestres ou marítimos antes da semeadura, mudanças nos equipamentos agrícolas, o aumento da complexidade estrutural das linhas de conta-gotas e a complexidade microhabitat de grupos substratos de assentamento é considerado como fornecedor de mais locais de fixação para fios de buzz e proporciona maior refúgio físico aos pequenos mexilhões contra predadores. Então, os pesquisadores comentam que, ao investigar estratégias de mitigação para a aquicultura, deve-se considerar os impactos ambientais negativos potenciais nos ecossistemas ao redor, tais como, por exclusão física, a introdução de substratos artificiais como cordas, postes, gaiolas e redes, incentiva o assentamento de espécies invasoras de bioincrustação. Em dissuasão, deve-se realizar pesquisas antes de implementar qualquer dessas técnicas, pois, embora a intenção seja a manipulação do comportamento dos peixes predadores, pode haver risco de danos permanentes aos órgãos sensoriais, no caso desses animais. A remoção de peixes predadores é geralmente considerada a abordagem menos desejável no manejo de aquicultura de bivalves, embora possa fornecer uma solução de curto prazo para controlar a predação, frequentemente traz riscos ecológicos significativos e consequências não intencionais. Em conclusão ao trabalho, então, os autores e seus colaboradores relatam que a questão da predação de peixes representa um desafio significativo, porém insuficientemente compreendido, para as operações de aquicultura de bivalves globalmente. Ainda existem poucos estudos abordando diretamente essa questão, resultando em falta de clareza sobre os estágios mais vulneráveis de produção e as espécies responsáveis pela predação. Métodos de exclusão de peixes para oferecer um alto nível de proteção para a aquicultura de bivalves. No entanto, esses métodos exigem investimento de capital substancial e manutenção contínua. Outra coisa é que, embora nenhum dissuasor funcione a menos que o comportamento da espécie de peixe-alvo seja compreendido, evidências sugerem que as estratégias de dissuasão mais eficazes são sistemas híbridos de dissuasão. As melhorias nas práticas de cultivo podem complementar efetivamente quaisquer medidas suplementares de mitigação, sendo a otimização da cultura de viveiros, por exemplo, sistemas de loop headers, flutuantes ou flups, sendo a mais promissora. A predação de peixe na aquicultura de bivalves é significativa e pode impactar significativamente a lucratividade e a produção. No entanto, mais pesquisas são necessárias para quantificar a magnitude do problema, confirmar as espécies de peixes responsáveis e desenvolver e testar soluções práticas para o problema.